Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala. Boa tarde, Frank Valverde. Boa tarde, Joel. O Brasil ocupa o 4º lugar no mundo em casamento infantil, segundo pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Para falar sobre casamento infantil, nós vamos receber a Luciana Temer, que é diretora-presidente do Instituto Liberta. Ela é advogada e professora em Direito pela PUC de São Paulo. Olá, Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Joel, Frank. Muito obrigada pelo convite para falar desse assunto tão importante. Você está falando aí diretamente de Buenos Aires, na Argentina? Exatamente. Você está preparando um livro, né, sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Exatamente. O livro. A gente precisa escrever muito e muito sobre esse assunto, né? Fazer a sociedade discutir essa violência. Que é um assunto pouco discutido na sociedade. Não entrou ainda na agenda da sociedade civil esse tema, né? Não entrou ainda, mas é urgente que entre, né? Estão aí os dados. É verdade. A nossa outra convidada é Mariana Zan, do Instituto Alana. Seja muito bem-vinda novamente ao programa, Mariana. Obrigada, Joel. Obrigada, Franklin, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês e como Luciana disse, também é um prazer estar com Luciana. Como Luciana disse, é uma necessidade de suma importância a gente cada vez mais discutir, falar sobre violência sexual contra crianças, falar sobre casamento infantil. Então, em nome do Instituto Alana, obrigada. Nós que agradecemos, mas antes de começar a nossa conversa com nossas duas convidadas, o Frank tem o destaque da semana. Perfeito, Joel. O destaque desta semana é o seguinte: 1 em cada 9 meninas se casa antes dos 15 anos de idade no Brasil. A Lei 13.811 de 2019 proíbe o casamento de menores de 16 anos, mas na prática, 1 em cada 9 meninas no Brasil se casa antes dos 15 anos. Em números absolutos, o país ocupa o 4º lugar no mundo em casamentos infantis. Segundo pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, perdendo para a Índia, Bangladesh e para a Nigéria. A matéria completa encontra-se no site do Observatório do Terceiro Setor, que é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Complementando a informação dada pelo Franklin, no Brasil, de acordo com a organização Garotas, a organização internacional, né, Garotas Não São Noivas, mais de 2,2 milhões de menores de idade são casadas ou vivem numa união estável. Cerca de 36% da população feminina brasileira menor de 18 anos. Os dados são já de 2006. Bom, vamos começar a nossa conversa. Luciana, eu apresentei um dado de 2006 e já estamos há muitos anos, né? Esses dados já estão superados. Por que a sociedade brasileira resiste em discutir esse assunto? E mais, porque não existem políticas públicas que contemplem uma melhor consciência das famílias a respeito do casamento infantil no país? Olha, casamento infantil, a gente tem que ter em mente que a gente está falando, na verdade, de um aspecto muito mais amplo de violência contra meninas no país. Não dá para falar de casamento infantil, violência sexual infantil, sem falar de exploração sexual infantil, porque na verdade, você dado aí de casamento infantil, e a gente pode dar outro dado, que é o da violência sexual contra meninas. São mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no país. Mais de 9 mil pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas, nas rodovias federais, mapeados pela Polícia Rodoviária Federal e pela Childhood, que é uma outra organização que enfrenta a violência sexual contra crianças. Então, quero só, para a gente começar essa conversa, dizer o seguinte: casamento infantil não é uma questão isolada, não dá para se discutir isto
sem olhar todas as violências e naturalização de violências sexuais que meninas vivem no país. Então, acho que eu queria só, para a gente começar a conversa, levantar esse ponto, né? A gente está falando de alta vulnerabilidade social, a gente está falando de sobrevivência, muitas vezes, e de consciência, como você disse. O último dado são mais de 19 mil meninas de menos de 14 anos dando à luz todo ano no país. Então, o casamento infantil pode ser considerado também, né, Luciana, como o produto da desigualdade, né, que existe no Brasil. Mas, Frank, sem dúvida, vamos começar a nossa conversa com a Mariana Zan. Isso, exatamente. Eu queria que a Mariana desenvolvesse, até explicasse para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, né, que consequências trazem o casamento infantil para a mulher, né? Porque mesmo para o jovem, se é um jovem que está casando, também, né, que é um garoto, isso traz consequências. Mas, no geral, o que acontece é que as mulheres, as meninas é que são as vítimas, a gente pode dizer, né, a palavra vítima, porque ela não tem, às vezes, condições de fazer isso, às vezes é pressionada pela família para se casar, né, ou até a família que dá autorização para que ela se case sendo menor de idade, né, muito precocemente. Que consequências isso traz para a mulher, esses casamentos infantis? Bom, Franklin, pegando o gancho do que Luciana disse, do que o Joel disse também, é importante a gente ter essa visão holística, essa visão como o casamento infantil, não como algo pontual, mas como resultado de desigualdades, como resultado do patriarcado, como resultado, enfim, de uma trama de violações que meninas e mulheres sobrevivem, convivem no dia a dia na nossa sociedade. E o que a gente pode trazer como consequência é a entrada tardia ou a não entrada no mercado de trabalho de meninas e mulheres em razão do casamento infanto-juvenil. Quando entram no mercado de trabalho, são trabalhos precarizados, informais, sem qualquer tipo de garantia e qualquer tipo de direitos trabalhistas. Também temos a gravidez precoce, como Luciana trouxe, uma maior exposição a ISTs. Então, a gente tem uma violação de outros direitos, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, outra gama de direitos que são violados em razão do casamento infanto-juvenil. Recentemente eu estive numa audiência pública sobre e uma parceira que estava na mesa falando sobre isso, ela disse algo que é muito importante. Se não há escolha, então se o casamento é o único caminho que é apresentado a essa menina, a essa adolescente, a essa criança, a essa mulher, não é escolha, é violência. Então, acho que é sempre importante a gente ter isso em mente, que o casamento infanto-juvenil, ele é uma violação de direitos e de direitos reprodutivos e sexuais, de direito à educação, de direito a uma vida digna. Então, ele traz consequências inúmeras, econômicas, sociais, psicológicas para essa menina e para essa mulher. E o que o Instituto Alana tem feito para combater essa violência contra a menina? Contra as meninas, né? Bom, Joel, eu acho que é um primeiro passo para nós, enquanto organizações da sociedade civil, a gente falar sobre e pautar isso. Assim como a violência sexual e outras violências cometidas contra crianças e adolescentes, acho que um primeiro passo é a gente falar sobre a nossa sociedade brasileira e a sociedade como um todo, existe uma ideia de que quando a gente não fala sobre aquilo, não existe. E, na verdade, não existe simbologicamente falando, porque efetivamente no plano prático existe. Então, a gente não falar sobre casamento infanto-juvenil, a gente não falar sobre violência sexual, não faz com que não aconteça. Pelo contrário, faz com que a gente tenha subnotificações, faz com que a gente não tenha uma educação sexual para crianças e adolescentes. Então, acho que o primeiro passo é a gente pautar, trazer para a agenda política, trazer para a agenda social essas temáticas, para que então a gente possa pensar coletivamente, pensando mesmo no que o artigo 227 traz de responsabilidade compartilhada, enquanto Estado, enquanto famílias, enquanto comunidade, a garantia de direitos de crianças e adolescentes. E quando a gente traz para o plano, né, para a temática de casamento infanto-juvenil, sobretudo para meninas periféricas, meninas negras. Então, a gente trazer para a agenda política, trazer para o Estado, trazer para a comunidade a discussão sobre o tema.
Luciana, as crianças e os adolescentes foram as principais vítimas durante a pandemia, né? Que políticas públicas seriam necessárias para resgatar? Primeiro, se divulgou mais, está sendo divulgado mais, ou aumentou realmente esses dados em relação às meninas durante a pandemia? Olha, Joel, eu acho que eu vou pegar aqui um gancho da Mariana, né? Ela falou uma coisa muito importante, que é a sociedade, quando não fala do assunto, parece que ele não existe, né? E acho que a gente tem Ainda é um assunto conseguido, invisível? ao longo Ainda do é um tempo, assunto invisível para a sociedade? muito, muito invisível. É muito invisível, tanto é que quando a gente fala desses dados que naturalmente nós estamos falando aqui, né? Quando você conversa com as pessoas, Joel, você vê que muito pouca gente conhece esses dados. Muito conhece esses dados. E eu não estou falando de gente que não deveria conhecer. Eu estou falando de gente do sistema de justiça, de médicos, pediatras. Quer dizer, a gente está falando de uma violência que é extremamente presente no nosso país, que é assustadora e que a gente não fala sobre ela. E aí, quando a gente fala de aumento de dados, né, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública agora, do Fórum Brasileiro de Segurança, acabou de trazer, quinta-feira passada, lançou os novos dados, a gente viu que aumentou a violência sexual contra crianças e adolescentes, a violência em geral, né, Mariana, contra crianças e adolescentes em todos os aspectos, mas eu sou uma pessoa otimista, Joel. Eu acho que essa violência ela sempre esteve presente. A gente está começando a jogar um pouco de luz sobre essa temática, né? E a outra coisa que a Mariana falou super importante, que é sobre educação. O Liberta agora, você fala de políticas públicas. Qual é a política que nós temos apostado? Nós temos apostado na educação como forma de prevenção das violências, como consciência para que meninos e meninas construam uma outra relação com a questão da sexualidade, da violência sexual, que entendam o que é essa violência. E isto, Joel, só com educação. Vamos dar o dado aqui desta violência, que é uma violência intrafamiliar. Seja violência sexual, estupro, seja exploração sexual, ela tem uma característica, o casamento infantil, de uma violência intrafamiliar. Se esta violência acontece dentro de casa, e a gente sabe que mais de 80% dos casos de estupros aconteceram dentro da casa da vítima com pessoas próximas, familiares, se a gente sabe disso, a escola é o lugar desta consciência, desta denúncia, deste alerta para a prevenção. Por isso eu vou convidar que todo mundo que estiver ouvindo a gente a entrar no site do Liberta e assinar pelo direito de crianças terem informação nas escolas. Nas escolas. Este é o lugar que precisa se falar de prevenção às violências. E dá para fazer isso. E mais do que isso, não estamos inventando a roda. É lei. Já é lei. Que a lei seja cumprida. Com isso, a gente pode diminuir um pouco esses números absurdos. É verdade. E você falou um aspecto que eu gostaria de ressaltar. Quando se fala da violência contra crianças e adolescentes, parece que as pessoas naturalizaram, né? Se fala como uma coisa comum e é grave, né? Agora nós vamos ouvir, e o assunto é muito grave. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, uma reportagem. O Brasil atinge uma das 3 metas da ONU para acabar com a epidemia da AIDS e o HIV. A Mônica Greire, direto de Nova York, tem as informações. Um novo relatório divulgado pelo Programa Conjunto da ONU sobre HIV e AIDS revela que o Brasil atingiu uma das 3 metas recomendadas para acabar com a epidemia de AIDS até 2030. De acordo com o estudo, 88% das pessoas que vivem com HIV possuem o diagnóstico, 83% estão em tratamento retroviral e, entre eles, 95% estão com a carga viral suprimida. A agência da ONU sugere que todos os indicadores alcancem os 95%. No entanto, segundo o UNAIDS, o país ainda enfrenta obstáculos causados especialmente pelas desigualdades que impedem que pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade tenham pleno acesso aos recursos de prevenção e tratamento do HIV. A representante do UNAIDS no Brasil, Ariadne Ribeiro Ferreira, alerta que há um movimento em casas legislativas, municipais e estaduais e até mesmo no Congresso
de apresentar legislações criminalizadoras e punitivas que afetam diretamente a comunidade LGBTQIA+, especialmente pessoas trans. Para ela, este movimento soma-se às desigualdades, aumentando o estigma e a discriminação de determinadas populações e pode contribuir para impedir o Brasil de alcançar as metas de acabar com a AIDS até 2030. Segundo o UNAIDS, globalmente, 39 milhões de pessoas estão vivendo com HIV, sendo 990 mil no Brasil. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Muito bem, Frank. É importante a gente fazer um pequeno histórico, né? O HIV, a AIDS, surgiu nos anos 80, né, do século passado, estourou, né, como epidemia nos anos 90, e gradativamente a gente vem conseguindo controlar. No caso do Brasil, novamente, a população de baixa renda é a mais atingida, porque a desigualdade do país é imensa e não há tratamento para os mais pobres no país. É verdade, João. E um comentário que é importante, né? Nos anos 80, a pessoa que contraía a AIDS era condenada à morte, né? Essa é uma coisa. E com o passar do tempo, o avanço da medicina e as terapias e os tratamentos, né? Nós conseguimos fazer com que diminuísse muito o número. O Brasil foi referência há tempos atrás na prevenção da AIDS, né? Hoje, digamos assim, que as pessoas meio que baixaram um pouco a guarda, talvez, ou não tem tanta, digamos, publicidade, propaganda, melhor dizendo, como existia anos atrás para a prevenção, que isso que é fundamental. Bom, Frank, vamos divulgar o resultado da nossa enquete? Toda semana a gente faz uma enquete a respeito do tema do programa. E você tem aí os resultados, não é? Verdade, Joel. Cada programa, como você disse, a gente faz essa enquete. Não é digamos, uma pesquisa, não tem base científica, mas serve para a gente ter uma noção como que as pessoas que nos seguem em nossas redes sociais, principalmente pelo Instagram, pensam a respeito do tema que nós abordamos no programa, né? E a pergunta que nós fizemos para o programa de hoje foi a seguinte: você sabia que existe casamento infantil no Brasil? E olha só o resultado, Joel. 41% disseram que sim, contra 59% que disse que não. Ou seja, pelo menos a enquete aponta que a maioria das pessoas ainda não tem a consciência ou o conhecimento da existência do casamento infantil, Joel. É aquilo que eu disse para você, conversando com a Luciana, tá? Esses 60% desconhece. E quem conhece naturalizou a informação e aí nós estamos nessa situação, né? É verdade. E, juntamente com a enquete, nós também abrimos um espaço para a participação dos seguidores e das seguidoras, através do Instagram, né? As pessoas podem fazer as suas perguntas que nós reproduzimos aqui para os entrevistados e entrevistadas. No caso de hoje, 2 entrevistadas, a Luciana e a Mariana. E as perguntas que nós temos aqui do seguidor Pedro, né? Nós temos uma do Pedro e uma outra da seguidora Célia. De antemão, já agradeço tanto ao Pedro como à Célia por ter enviado essas questões aqui para nós do Perspectiva. E a questão do Pedro, que eu vou fazer para a Mariana, é a seguinte: por que o casamento infantil ainda existe? Essa foi a questão que o Pedro enviou para nós. Mariana. Bom, Franklin, Pedro, né? Obrigada pela pergunta. Acho que Joel pincelou alguns fatores do porquê o casamento infantil ainda existe. A questão da naturalização das violências contra crianças e adolescentes, ela é muito, muito comum e muito frequente na nossa sociedade. Esse é um fator. Tem a questão da desigualdade que a gente abordou anteriormente, é uma questão que faz com que o casamento infantil ainda exista. A gente não conseguiu superar, enquanto sociedade, algumas desigualdades para colocar meninas e meninos, todas as meninas e todos os meninos, independente de território, de etnia, de raça, em condições de igualdade de vida, de oportunidades. E eu quero trazer também, né, uma questão que no Brasil, especificamente no Brasil, em outros países também, mas estamos falando do Brasil, que é em relação ao casamento. A gente tem no Brasil o casamento, a maioria dos casamentos de maneira informal. Isso significa união estável. Então, não existe uma formalização desse casamento. Então, isso também contribui
para a naturalização do casamento infanto-juvenil, né? A questão da menina que vai morar junto com o homem, que na maioria, pelo que mostra as pesquisas, na maioria das vezes muito mais velho, né? Às vezes 40, 50 anos mais velho do que elas. Então, essa questão da informalidade da relação e do casamento infantil também é algo que faz com que as pessoas não tenham tanto conhecimento. Acho que junto com a naturalização, a informalização também é algo que contribui para que esses casamentos continuem acontecendo. A ideia, muitas vezes, de que o casamento vai ser a garantia de vida para aquela menina, da garantia de sobrevivência daquela menina, e às vezes, de fato, em comparação com a realidade que ela vivia, o casamento representa uma mudança de status social. Estamos falando também de um controle da sexualidade dessas meninas. Quando elas estão casadas, existe um controle da sexualidade, dos direitos reprodutivos delas. Estamos falando, então, de uma gama, né, de um leque de fatores que fazem com que esses casamentos continuem existindo. Perfeito. E com relação ao resultado da pesquisa aqui, somente 41% sabe que existe o casamento infantil no Brasil. O que você acha desse resultado? Eu acho que esse resultado ele revela, né? Ele caminha junto com isso que a gente traz, né? De achar que o casamento que é algo bom para essas meninas, que é algo que enfim, que está aí e que a gente fala pouco. Eu acho que também é um resultado da questão da gente pautar pouco a questão do casamento infanto-juvenil. Quero trazer também um dado importante sobre casamentos infantis e que agora, né, a gente está vivendo emergências climáticas. Existe uma relação estreita entre casamento infantil e meninas que moram em territórios que a emergência climática que está convivendo com mais consequências da emergência climática. Então, isso também é algo que a gente fala pouco, a relação entre casamento infantil e as emergências climáticas, né? Os desastres, que desastre dá a ideia de que, enfim, apenas aconteceu. Então, quando a gente traz emergência climática, a gente está falando de algo que a gente tem feito enquanto mundo, né? Enquanto resultado das nossas ações. Mas existe uma relação estreita entre emergência climática e violação de direitos de meninas, casamentos forçados, casamento infantil, em deslocamento dessas meninas. Então, importante também, acho que esse resultado traz a importância da gente falar cada vez mais sobre essa realidade brasileira. Perfeito, Mariana. E a outra questão que nós temos, que foi enviada pela Célia, né, que eu vou passar para a Luciana responder, e também peço que ela reflita, comente, né, melhor dizendo, sobre o resultado da enquete, é o seguinte, a questão da Célia. O casamento infantil pode ter base religiosa? Boa pergunta, né? Boa pergunta. O que você diz disso, Luciana? Olha, Frank, eu acho que pode ter, mas eu não conectaria a questão religiosa, não. Na verdade, não com preponderância. Acho que falou, né, do controle dos corpos de meninas. Isso tem um moral. E o Brasil, isso é preponderante. Eu diria mais conectado à ignorância, à desigualdade social, à falta de consciência. As famílias acham que talvez a menina a religião acabe incentivando, certas religiões acabam incentivando o casamento, né? Porque, de uma certa forma, como disse a Mariana, aumenta o controle, né, a respeito do corpo da mulher, né? Do que realmente uma tradição religiosa. Sim. Né? Sobre esse aspecto, sim. Mas eu quero dizer, não é que não há, mas eu não categorizaria como algo preponderante para realizamento infantil no Brasil. Eu acho que ele está muito mais ligado à vulnerabilidade social do que à religião, a questões religiosas, né? Muito mais ligado à vulnerabilidade social. Agora, sobre o desconhecimento, eu acho que a pergunta, né, vocês fizeram é se as pessoas sabem que existe casamento infantil. Acho que a pergunta seria até mais interessante se fosse: vocês sabem que o Brasil é o 4º país com os piores índices de casamento infantil? Porque não é só sobre ter casamento infantil, é sobre nós termos números absurdos de casamento infantil e as consequências disso. E a outra coisa que as pessoas não sabem, né, não sabem as consequências desse casamento infantil, que inclusive tem a ver com gravidez
precoce. Sabe que existe um dado do Banco Mundial, um estudo do Banco Mundial, que mostra que o Brasil deixa de produzir 3,5 bilhões de dólares anuais na economia brasileira, deixa de entrar 3,5 bilhões de dólares anuais na economia, em razão de gravidez precoce, né? Este é um dado que é um dado econômico, a gente nem está falando mais da relação da menina, mas a gente está falando da relação da sociedade. As pessoas não sabem que tem uma pesquisa do IBGE que mostra que 6 entre 10 mães adolescentes não estudam nem trabalham. E as consequências que isto tem, que é 30% na adolescência, engravidar novamente na adolescência, e o resultado para a perpetuação de violências e violências domésticas, não capacitação da mulher, não é? Então, a gente está falando de um contexto muito gigante. Então, eu falo que as coisas são ponta de iceberg, né? A gente, infantil existe, a gente tem que entender que ele tem consequências enormes e que ele tem origens e bases muito sérias. Se a gente não enfrenta todo esse contexto, a gente não consegue enfrentar essa violência. Você colocou esses dados importantes, né, do IBGE a respeito da condição do casamento infantil. A gente tem que considerar também um aspecto psicológico, né? Que mulher será essa que foi vítima de um casamento infantil? Quais os danos psicológicos que ela vai carregar por toda a vida dela? Agora nós vamos receber a Andrea Hofbüttel. Ela já está a postos, a Andrea? Tá? Então posso chamá-la? A Andrea Hofbüttel, ela é integrante do comitê, coordenador do Movimento para uma Cultura de Doação e é também colunista do Perspectiva. Olá, Andrea. Boa tarde. Olá, Joel. Olá, ouvintes do Perspectiva. É muito bom a gente estar aqui falando sobre esses temas da infância, que são sempre tão relevantes e que chamam a atenção da gente, sobretudo de quem tem filhos. Por isso eu queria fazer uma recomendação para quem tem filhos, porque eu acho que a cultura de doação se ensina desde pequenininho. Então, uma prática que existe em outros países e que eu acho que a gente pode trazer aqui para o Brasil é a seguinte: quando você dá a mesada para o seu filho, você ensina que ele deve dividir a mesada em 3 partes. Uma parte para ele gastar, uma parte para ele guardar, para ele poder comprar ou ter alguma coisa que ele quer muito, e uma parte para ele doar. Então, 1/3 para cada um. Isso vai ensinar ao seu filho a importância de poupar, de juntar para conseguir alguma coisa maior, mas também vai dar a ele a noção de que ele tem boas condições e que ele pode ajudar. E se ele mesmo escolher a organização e escolher a causa para a qual ele quer doar, mais interessante, porque ele já começa a se dar conta das questões importantes que tem no mundo e do papel que ele pode ter para ajudar a resolver essas questões. Que interessante, Frank, da Andrea, né? A gente nunca pensa nessa dimensão. Eu vou dar para o meu filho, para ele passear, uma mesada semanal, mensal, nunca que ele possa guardar parte dessa mesada para alguém que precise, né? É o início da criança e do adolescente tomar consciência da realidade brasileira. Mas, Frank, vamos terminar então com o resultado das enquetes e uma chamada para os nossos ouvintes participarem sempre da nossa enquete no programa? Perfeito, Jorge. Só dizendo que, complementando o André, já inicia-se a educação financeira, né, das crianças, né, também. Isso é importante, né, para ela já ter uma consciência, né, para a construção do seu futuro. O que eu queria complementar, Joel, é que todos e todas podem participar do nosso programa através do Instagram, né? Lá nós colocamos não só a forma de você participar das enquetes, como também a possibilidade de você fazer as perguntas. Para isso, fique atento àquela caixinha que tem no Instagram e lá você pode colocar a sua pergunta, né? Ou seja, no Instagram é @observatório3setor. E faça como 3 milhões de pessoas, acompanhe nosso trabalho, não só no Instagram, como no facebook.com/observatório3setor e youtube.com/observatório3setor, nos 3 casos, o 3 em numeral, Joel. Legal, Frank. Olha, em 2019, a Lei 13.811 alterou o artigo 1520 do Código Civil, buscando impossibilitar em qualquer caso o casamento de menores de 16 anos, superando com isso a possibilidade prévia de casamento a qualquer idade em casos de gravidez.
Aí esse aspecto legal, estou com duas advogadas aí, eu posso começar com você, Mariana. Foi um avanço, mas a lei é cumprida? Foi um avanço, Joel. A gente tem, né, nos últimos anos, 30 anos, um pouco mais de 30 anos avançado na questão da legislação em defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, então com a Constituição, com o ECA e com outras leis subsequentes, nessa tentativa de garantir, de proteger, de prevenir violência contra crianças e adolescentes. Eu acho que esse ponto, a lei trouxe um avanço, mas como eu havia dito antes, a gente tem uma questão da informalidade dos casamentos, né, dessas uniões. Então, que a lei muitas vezes não consegue, de fato, barrar, não consegue não fazer com que não aconteçam esses casamentos, né? Então, a informalidade é um desafio para nós do campo do direito, para o sistema de justiça e também para quem elabora, para quem implementa políticas públicas. E como a Luciana trouxe, acho que é importante a gente ter essa visão global de que é uma ponta do iceberg que está com raízes e bases muito bem estruturadas e que a gente tem que trabalhar para que a gente possa modificar essas bases. E aí eu trago um ponto importante, né? A lei é importante, a gente ter a proteção legal, um arcabouço legal que a gente tem, que é super avançado no Brasil, é importante. E além disso, políticas públicas. E aí eu trago a necessidade de políticas públicas transversais, de políticas públicas intersetoriais, porque vejam, a gente falou aqui de vários aspectos que são atingidos, que são implicados na questão do casamento infantil. Então, a questão de termos políticas públicas transversais, intersetoriais, também faz com que a gente tenha um trabalho não só mais articulado, mas também que a gente faça um trabalho de prevenção de violências, de garantia de direitos também muito mais completo. Então, a gente está falando de acesso à educação, a gente está falando de qualidade de educação, a gente está falando de igualdade social. Então, uma única política, obviamente, ela não vai dar conta disso tudo. Né? Não tem como. A gente está falando de uma sociedade complexa, a gente está falando de uma questão complexa, de um problema complexo. Então, a necessidade de políticas transversais, de políticas de prevenção a violências e diversas violências, múltiplas violências, é super importante quando a gente vai falar de casamento infantil. Então, a lei traz um avanço, a lei traz, não só essa lei, né, o arcabouço legal brasileiro avançado em direitos de crianças e adolescentes, mas a gente também tem que pensar que tem questões que a própria lei não dá conta em si. Né? A questão da informalidade do casamento infanto-juvenil, a questão que a gente tem de subnotificação de dados. Então, a gente pensar em políticas públicas, a gente elaborar, implementar, monitorar e avaliar políticas é muito importante no combate de violação geral de direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Essa lei foi importante, Luciana, mas ela tinha que ser acompanhada de uma mudança cultural no país. Você já sugeriu no bloco anterior que, através da educação, a gente possa começar a resolver esse grave problema do país. Mas como uma lei que foi um avanço e que ainda não é cumprida, né? Os pais autorizam uma menina de 13, 14 anos casar, ela acaba casando, ou, como disse a Mariana, eles vão para a informalidade. E aí eu quero ver a tua opinião a respeito desta lei e da conjuntura, porque você sempre tem destacado que é importante a gente olhar o todo, né? Ter uma visão holística do problema, não só pontuar o casamento infantil, ele é consequência, por exemplo, das desigualdades do país, como já foi colocado aqui no programa. Mas eu quero ouvir você a respeito da lei. Maravilha, vamos lá, Joel. Eu acho que é importante pontuar aos ouvintes que quando se fala em proibição de casamento, está falando da proibição do casamento legal, porque esta lei vem em 2019 para dizer ninguém pode ser casado oficialmente, não é, pelo Estado, antes dos 16 anos. Isso acontecia muito. Né? Os juízes, inclusive, casavam meninas de 11, 12 anos de idade. O juiz podia autorizar, se os pais autorizassem, o juiz podia casar. Então, veja, a gente está falando já de um passo muito importante, que é uma mensagem do Estado brasileiro dizendo: o Estado brasileiro não admite o casamento de menor de 16 anos. Esta é a questão formal. O que acontece, que já foi dito aqui, os casamentos, a maioria deles são informais. Né? Eu estava estudando um caso aqui, até para o livro, que é um caso interessante de dilemas sociais que a gente vai enfrentar.
namorar um homem de 40 anos com autorização dos pais. O homem foi lá, pedir a mão da menina de 11 anos de idade. E os pais autorizaram o namoro. Um ano depois, com 12 anos, a menina estava grávida. E aí, a menina grávida, os pais entenderam que a coisa era constituir família, não é? E eles foram morar juntos. E tiveram o filho, e aos 13 anos ela era mãe, casada, com um cara de 43 anos. E este cara foi denunciado por estupro de vulnerável. O que é estupro de vulnerável? É qualquer relação com menor de 14 anos. Veja, toda e qualquer menina de menos de 14 anos grávida no país foi estuprada pela nossa legislação, é o que diz a nossa lei. Então, ele começou a ser processado e começou o processo, o julgamento dele por estupro, porque, de fato, ele teve relação com uma menor de 14 anos. O que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no final desta questão? Que o mal era maior se ele fosse preso, porque ele já estava, na verdade, com uma família constituída. A menina ia ficar com um filho, sem um companheiro. Enfim, é tudo uma grande maluquice, porque é uma maluquice cultural. A gente tem que olhar para essa história do casamento infantil, não é uma questão legal, e sim, de novo, vou reforçar, foi importante a mensagem da lei. Aliás, devia ser 18 anos, não devia ser 16. Não é? Espero evolua para não casar antes dos 18. Mas o fato é, ainda existe o casamento informal e isto não se resolve com lei. É um processo de mudança, mas a gente está falando de educação, sobre educação e consciência. E como resolver essas contradições da sociedade, né, Franklin? Perfeito. Eu queria colocar uma outra questão que eu acho que é importante, né? A gente está falando da legislação, enfim, né? E é importante falar também do terceiro setor, como o terceiro setor pode contribuir para tentar evitar que aconteçam os casamentos infantis. E essa que é a questão que eu gostaria que tanto a Luciana como a Mariana desenvolvessem agora, né? Como é que o terceiro setor poderia atuar para que não acontecessem mais esses casamentos infantis no Brasil? Mariana. Você com a Bom, Franklin, acho que Lana, pode contribuir bastante com essa questão. Acho que a contribuição do terceiro setor é pautar. Acho que a contribuição do terceiro setor é fazer algo que o terceiro setor faz, que é o advocacy, a nível local, a nível estadual e a nível nacional. Então, propor políticas, propor ações, propor programas que, em alguma medida, atuem na defesa dos direitos de crianças e adolescentes e atuem na prevenção de casamentos infantis. Acho que o contato com o poder executivo, com o poder legislativo e com o poder judiciário é algo que o terceiro setor é permeável, tem esse diálogo, tem essa ponte, então tem que se valer disso para que esse tema seja falado, seja discutido. Acho que a Luciana trouxe um ponto importantíssimo, que é a educação. Acho que o terceiro setor também tem um papel fundamental no contato com outros serviços, como escola, como CREAS, como CRAS, como serviço de saúde, SUS. Então, o terceiro setor também tem uma permeabilidade com esses atores, com esses setores, e é importantíssimo esse diálogo também. Eu acho que o terceiro setor tem um trabalho de articulação muito importante entre interligar setores também. Então, interligar poder executivo com o poder judiciário, interligar o poder executivo com o sistema de saúde, com escola, com trabalho assistencial. Então, acho que o terceiro setor, além de propor, também tem um trabalho de articulação muito importante, e o terceiro setor também tem um trabalho na ponta. Então, muitas das organizações trabalham junto de crianças e adolescentes. Então, os programas e ações educativas voltadas para a promoção de direito é algo que o terceiro setor também pode fazer. Então, acho que tem uma variedade de possibilidades, diversas possibilidades para a atuação disso. E acho que é importante a gente dizer, acho que a Luciana trouxe um ponto importante, que é retomando também a enquete, né? A importância dos ouvintes e dos seguidores saberem que o Brasil é o 4º país do mundo em casamento infantil. A gente ainda tem estando nas pessoas próximas, né, pessoas que não estão
que não trabalham com o tema, a gente tem sempre ligado o casamento infantil, então, a países como a Índia, a outros países que têm uma visão que a nós aqui do Ocidente acha, nossa, é muito conservador, e a gente esquece que nós também estamos numa sociedade extremamente conservadora, né? O que nos coloca em diversos rankings péssimos de não garantia, de violação de direitos. Como a Luciana trouxe, o Anuário de Segurança lançado semana passada traz dados absurdos, né? Dados alarmantes em relação à violência contra mulheres, à violência contra crianças. O terceiro setor também tem esse papel de produção e sistematização de dados, de pesquisas, então fornece muitos dados para agentes públicos, para promoção, para elaboração de políticas. Esse também é um trabalho do terceiro setor. Divulgação de conhecimento. Então, tem diversas possibilidades de atuação, e acho que a gente falar sobre isso, né? Trazer, bom, o Brasil é um país conservador, é o quarto país em casamento infantil, é super importante para a sociedade brasileira. Luciana, como é que você vê essa questão? O terceiro setor pode contribuir das formas como a Mariana falou, e mais ainda ou não? Olha, eu acho que a Mariana, ela traduziu muito bem o que eu penso também. Acho que o terceiro setor tem um papel importantíssimo. É importante que as pessoas saibam que quando a gente fala de terceiro setor, a gente fala de atuações muito diferentes, né? Então, desde daquele trabalho na ponta, com meninas que engravidam ou evitando situações de gravidez, e atendendo essas vítimas de violência, como organizações como a Alana, como o Liberta, como a Plan International, International Brasil, que faz um trabalho muito importante de proteção de meninas, um advocacy muito grande contra o casamento infantil, a gente precisa ressaltar isso também aqui. A gente trabalha com essa lógica de trazer consciência para a sociedade e fazer arranjos políticos lato sensu, né? De construção de políticas públicas, de ajudar a pensar. E este papel é muito fundamental, porque historicamente, quando a gente olha a questão do racismo, quando a gente olha a questão da igualdade de gênero, a gente está falando, na verdade, de organizações da sociedade civil, terceiro setor, organizado na pauta, com muita luta. E acho que o que a gente está fazendo aqui nesse programa, eu tenho que agradecer profundamente esse espaço que vocês abrem para essa discussão. Não é a primeira vez que eu venho falar, né, nesses espaços que vocês... A gente tem que falar sobre esse assunto, porque é sobre consciência. Quando a gente vai trazendo a consciência, a gente vai conseguindo evitar muitas violências. Então, acho que esse é o papel que tem o Alana, e também que tem o Liberta, que tem a Plan, que tem a Childhood, entre outras coisas, fazer a sociedade falar sobre violências contra crianças e adolescentes. A Mariana mencionou que nós somos um país conservador. É importante destacar que nos últimos 4 anos, o nosso processo civilizatório, que precisa ainda ser melhorado, esteve sob ameaça, e ameaça grave. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva a você tudo sobre as organizações e as informações das organizações do terceiro setor, como eu disse. Vamos, agora nós vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. O Frank vai trazer a matéria de destaque. Frank. A nossa matéria de destaque hoje é Elas em Campo. Conheça 6 ONGs que promovem o futebol feminino. Lugar de mulher é onde ela quiser. O acesso ao esporte com representatividade, igualdade de gênero e inclusão social ganham destaque. E o destaque principal agora é com a Copa do Mundo Feminina de Futebol, né? Que está acontecendo na Austrália e na Nova Zelândia, né? 2 sedes, né? E até registrando, né? Ontem o Brasil estreou de manhã e estreou bem, ganhou de 4-0 do Panamá. E nessa matéria que eu estou dizendo, né, que ela se encontra no portal do Observatório Terceiro Setor, a gente destaca que diversas iniciativas do gênero do terceiro setor engajam jovens mulheres e meninas na prática do esporte, promovendo a igualdade de gênero e combatendo as desigualdades sociais. Você pode ler essa matéria completa no nosso portal, que é acessando observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Queria repercutir essa matéria, mas antes até eu queria ouvir um trechinho de uma música da Marisa Monte. Ela só pensa em namorar, ela só quer, ela só pensa em namorar, ela
Essa música, O Shot das Meninas, que já tinha sido gravada anteriormente pelo Luiz Gonzaga, né? Fala dessa menina que está começando a adolescer, né, que só pensa em namorar, enfim, o pai leva ao médico, enfim, essas coisas. Mas, na verdade, isso é só um tema musical para a gente introduzir uma questão. Né? Duas questões que eu gostaria que tanto a Luciana como a Mariana tratassem. Né? A questão o quanto é positivo a existência dessa Copa do Mundo, né, de futebol feminino, né? E que aprofundassem, né, com a Luciana até ela tratou isso numa das falas dela no nosso programa, a questão da escola, né, que a escola ela pode estar trabalhando isso. De que forma que isso poderia ser introduzido dentro digamos, do conteúdo programático dos cursos nas várias escolas, do conteúdo que vai ser ensinado para as meninas e meninos também, né? Eu acho que é importante os meninos também terem consciência disso, né? De que a mulher tem que ter seu espaço, né? E que ela deve ser respeitada. Acho que isso é uma coisa fundamental, porque senão o que acontece? Vai continuar reproduzindo a sociedade machista, né? Misógina muitas vezes, né? Como a gente viu nos últimos 4 anos, a misoginia ganhando um espaço tremendo, voltando a ter um espaço tremendo na sociedade brasileira. Então isso é importante. Então esses 2 assuntos eu gostaria que fosse discutido. Lembrando, viu, Frank, que há 40 anos o futebol feminino era proibido no Brasil. Exato, olha só que absurdo, mulher não podia jogar futebol no país do futebol, né? Não inventamos, mas o Brasil é o país do futebol, e mulher não podia jogar, era proibido. Olha que absurdo que já tivemos aqui nesse país, né? E até acho que em função disso mostra que outros países estão muito mais avançados no esporte do que o Brasil, né? No futebol. Sendo o Brasil, né, como o pessoal costuma dizer, o celeiro de craques na formação futebolística. E forma, inclusive, meninas, né? Nós temos inúmeras jogadoras brasileiras jogando pelo mundo afora, né? Mas poderíamos estar melhor ainda se tivesse tido o incentivo aqui na formação. E, claro, você incentivando a menina no esporte, você vai evitar uma série de outros problemas, né? Inclusive o casamento infantil, né? Vamos lá. Mariana. Bom, Frank, que bom que você trouxe essa pauta. Assim, eu sou uma torcedora fiel e tô super acompanhando. Acho que talvez seja a primeira vez na minha vida, né, que eu esteja acompanhando uma Copa Feminina e que a Copa Feminina também tem ganhado destaque. E sobre isso, esses dias eu estava vendo um vídeo da Marta, jogadora da seleção, falando que ela sabe que ela vai ser lembrada pelos gols, pelos jogos que ela jogou, pelos gols que ela fez, enfim, pela história dela no futebol enquanto jogadora. Mas que ela via que né, a trajetória dela como atleta tinha um papel muito mais importante e fundamental, que era a reivindicação de igualdade dentro do esporte, dentro do futebol. E eu sou fã da Marta, e aí, né, que lucidez também isso, né? Óbvio, é futebol, mas não é só futebol. Eu acho também que tem uma questão, né? Nós, enquanto mulheres, numa sociedade patriarcal, machista e misógina, a gente tem, quando você é mulher, tudo é político, né? O futebol também se torna, e tem isso. Então, acho importante que o esporte também, assim como a educação, e assim, obviamente, muitas vezes o esporte é introduzido dentro da escola, ele é apresentado a meninas dentro da escola, também tem um papel emancipatório, também tem um papel de apresentar outras oportunidades. É importante a gente trazer que o Brasil é um país que pouco investe em esporte também. E em esporte feminino, eu também estava vendo esses dias, né? Eu tô imersa na Copa Feminina, eu estava vendo em 2010, salvo engano, que teve a premiação de jogadoras num campeonato, e os prêmios eram, assim, refletem os estereótipos de gênero da nossa sociedade. Então, as mulheres ganharam jogos de panela, produtos de limpeza, e assim, elas estavam ganhando um campeonato de futebol, elas são atletas, e esse era o prêmio. No futebol masculino eu nunca vi isso. Né? Desconheço. Se caso tenha acontecido, me mostrem. Mas assim, ainda nunca se aconteceu. reproduz ainda a visão da sociedade machista, né? Olha que coisa interessante. Exato. Eu quero ouvir a Luciana, porque nós estamos no último bloco do programa, eu tenho mais 10 minutos, e eu quero deixar vocês à vontade
porque esse é o papel do observatório, levantar assuntos que não pouco discutidos na sociedade brasileira e trazer pessoas que estão comprometidas com essa mudança necessária, né? Com essa mudança cultural necessária, no caso, o casamento infantil e a agressão e a violência sexual contra meninas e adolescentes. Luciana, eu quero rapidamente te ouvir e quero acrescentar uma pergunta já, né? A outra pergunta o feminismo brasileiro contempla essa discussão? Porque a gente fala muito da sociedade, né? Mas o feminismo brasileiro contempla o tema casamento infantil, agressão sexual contra meninas e adolescentes? Ô, Joel, essa você me deu de presente, né? Vamos combinar. Esse tema é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu acho que o movimento feminista foi e é tão importante no país, né? No mundo inteiro e no Brasil, tem essa importância gigante. E, no entanto, acho que por uma questão de sobrevivência, né? Quando a gente fala do movimento feminista de hoje, a gente não fala do movimento feminista de 40 anos atrás, 30 anos atrás, cujas lutas eram muito mais, talvez, assim, muito mais intensas e difíceis até do que são hoje, para começar a fazer com que a sociedade falasse sobre essa questão. E aí a menina foi deixada de lado, sim, eu acho que a menina foi deixada, a questão da menina foi tratada como uma coisa anexa à mulher, quando na verdade não é. A violência que a menina sofre é diferente da violência que a mulher sofre. Só que a gente precisa entender como sociedade que se a gente não olha para a violência que a menina sofre e faz uma prevenção desta violência, a gente vai continuar tendo que cuidar de mulheres adultas vítimas de violência, né? Porque a violência contra a mulher, ela tem origem na menina, na criança. Mas eu queria voltar para a história do futebol também, porque eu gosto muito de uma notícia que teve, acho que há um ano atrás, em Belo Horizonte. O tribunal decidiu que uma menina de 10 anos de idade, viu, Franklin, ela tinha direito a participar do campeonato de futebol da escola. E a escola dizia que não ia poder participar porque não tinha um time feminino, não tinha menina suficiente querendo jogar. E a mãe dela brigou, entrou com uma ação, e a escola foi obrigada a deixar a menina jogar no time masculino. Olha ao só, campeonato de futebol. Acho que e pode ser que tenha sido até muito melhor que os meninos, né? Que a gente vê assistindo futebol feminino, às vezes eu falo, pô, mas cara, por que elas não estão jogando junto com os homens? Porque você olha e fala assim, nossa, mas elas estão superiores muito a uns marmanjos que não jogam absolutamente nada, né? E só faz a torcida passar nervoso. Muito que eu bem, vou deixa eu contar dar uma coisa para você. importante. Fala, Joel. Conclui, por favor, conclui que eu quero dar um dado importante e vou para. Eu ia brincar só. Eu ia brincar só para dizer o seguinte, que na verdade a mulher tem que ser muito melhor em todas as áreas, viu, Franklin? Não é só no futebol. O homem pode ser meia boca, ali que está batendo uma bolinha. A mulher tem que ser mega jogadora para estar nos espaços. E não é só no futebol, né? São em muitos espaços que... Deixa eu dar aqui uma informação importante. No Brasil, mais de 7 mil menores de idade se casaram em 2021. Até março deste ano, de acordo com os dados enviados ao Correio pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Em 2021 também foram registrados mais de 3.300 casamentos infantis. Outros 3.170 ocorreram em 2022 e nos 3 primeiros meses de 2023. Foram contabilizados 718 cartórios de menores de idade. Olha só. É um dado alarmante, já que a gente está tocando nesse problema, ele, em vez de diminuir, ele tem aumentado. Para fechar a nossa entrevista, eu tenho mais 1 minuto para cada uma das nossas convidadas. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa a respeito do tema? A gente já percebeu que casamento infantil é consequência das desigualdades que ocorrem no Brasil. De que maneira a gente pode resolver isso? Ao longo do programa, vocês deram solução. Educação, uma mudança cultural, enfim. O seu registro final, Mariana, que você gostaria de deixar finalizando a entrevista com você no programa de hoje. Bom, Joel, eu acho que o meu registro final é para a gente prevenir, para a gente evitar, para a gente combater casamento infantil, a gente garantir direitos de meninas desde
desde o nascimento, né, garantir os direitos de meninas ao longo de toda a vida, meninas e mulheres, e lembrar que se não tem opção, não é escolha, é violência. Então, a gente lembrar que o casamento infantil, ele é uma violação de direitos de meninas e que a gente combate isso com políticas públicas, a gente combate isso com dados, a gente combate isso com estudos, pesquisas e atuação. Olha, uma manchete da sua última fala. Não é escolha, é violência o casamento infantil. Um minutinho para você, Luciana Temer, que está Vamos lá. escrevendo um livro. Ó, vou pegar a música do Espero que Frank. vai ficar pronto o livro hoje? Só pensei agora. Oi? Esse livro você termina esse ano? O livro? Vou terminar Você já. está Vou escrevendo? terminar aqui. Vai terminar já? Terminar aqui. Mas muito importante. É. E vamos combinar. Mas olha, já. ela só Quando estiver quer. pronto, a gente conversa com ele, vamos falar sobre ele aqui no nosso programa, tá bom? Eu tô brincando Agora com as ela, suas só quer, só conclusões. pensa em namorar, do Luiz Gonzaga, para dizer o seguinte: não tem nenhum problema numa adolescente ou um adolescente só pensar em namorar. Isso é da natureza. A questão é, se tiver educação, se tiver consciência, se tiver fala sobre isso, vai ser um namoro saudável. Respeito o movimento integral da sexualidade de forma adequada e saudável. Por isso que eu convido todo mundo a entrar no site do Liberta e assinar a nosso abaixo-assinado por educação E qual é o endereço sexual eletrônico? nas escolas. Vamos Oi? lá com o endereço eletrônico do Liberta. É www.liberta.org.br. Meninas, mas Vamos 30 namorar de segundos forma para cada um. saudável nesse país, né, Joel? É verdade. Falando em forma saudável, esses dados que eu citei, 7 mil menores de idade se casaram no Brasil em 2021. Vivemos, em uma frase, Luciana, o Brasil é um país doente? Extremamente doente. Mariana. Joel, o Brasil não é um país só doente também, né? É uma violência. Exato. Vamos o Brasil é não apenas doente, é um país também muito violento. Então, a gente combater violência é importante para a gente tentar ser menos doente. Um país doente e violento. Qual é o seu maior medo? Viver num país como esse? Eu, Mariana, eu acho que meu maior medo, enquanto viver num país doente, é ter meu corpo violado, é ter minha vida violada, das pessoas que a gente convive, que a gente ama. Eu acho que é um dos meus maiores medos. O seu, Luciana, para fechar de vez agora o nosso programa. Tá, para fechar de vez, é a gente não enxergar a tempo de poder consertar algumas coisas que já estão muito perversamente estragadas. Eu acho que o meu maior medo é não dar tempo. Tem que dar tempo para a nossa sociedade, porque o Brasil é lindo, é doente, mas é lindo, né? Então, vamos acordar. O Perspectiva está terminando. Agradeço as participações de Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta e advogada e professora da PUC de São Paulo. Mariana Zan, advogada do Instituto Alana. Muito obrigado a você que nos acompanhou esse programa através do DAIO. Esse programa também foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa Corpo e Imagem, Transtornos Alimentares. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.